O chefe do cartório eleitoral de João Pinheiro, Hércules Júnior, falou à nossa equipe de reportagem sobre os cuidados que os eleitores precisam ter na hora de votar. Quais são as informações importantes, já que as eleições estão chegando, já 30 dias para o primeiro turno? Com relação aos eleitores que estão morando em João Pinheiro, cujos títulos são de outras cidades e vão estar aqui no dia da eleição, existem alternativas para se justificarem. Uma delas é ir à seção eleitoral em João Pinheiro, preencher um requerimento de justificativa e lá o mesário vai constar esse requerimento no terminal deles e sai, logicamente, justificado nesse dia. A outra forma, e talvez até melhor para o eleitor, é ele baixar um aplicativo que se chama E-Título. Esse aplicativo é o título oficial no celular dele. Então, quem tiver com E-Título no município de João Pinheiro, no dia da eleição, e vota em outra cidade, por meio de um comando que ele vai dar ali no E-Título, vai estar resolvida a situação dele, vai estar justificado sem necessitar ir até uma sessão eleitoral. Existe uma outra alternativa, que é aquele eleitor que não está conseguindo ir até a sessão e também não tem um celular para ter o E-Título, ele pode optar por pagar a multa. Não ir no dia, se tiver com dificuldade, é lógico. A multa em João Pinheiro hoje, ela está em R$ 1,10. Então ele pode comparecer ao cartório depois, pagar essa multa e vai ter a quitação também. São as três formas que estão à disposição do eleitor para se justificar ou para não ficar, melhor dizendo, para não ficar em débito com as eleições 2022. Vamos falar com relação ao uso do celular no momento que o eleitor irá chegar à cabine para votar. Qual vai ser o procedimento em João Pinheiro? João Pinheiro e Brasilândia de Minas, nós vamos proceder da seguinte forma. O TSE proíbe que se utilize o celular nas cabines de votação pelo óbvio motivo de que, após um avanço no decorrer dos anos na questão do sigilo do voto, um eleitor às vezes pode filmar seu próprio voto e ter que mostrar para um candidato. Isso aí quebra o sigilo do voto, com todo o aparato que tem de proteção ao eleitor, ele se desmorona a partir do momento que o eleitor é obrigado a levar até o candidato uma fotografia ou uma filmagem do voto dele. Por isso que a Justiça Eleitoral tenta protegê-lo vamos dizer assim, dessa cobrança que uma ou outra pessoa possa fazer dele. Nós vamos proceder da seguinte forma, Roberto. O eleitor vai ter à disposição, ao lado da cabine de votação, uma mesinha que nós vamos colocar lá, em todas as sessões eleitorais vai ter essa mesa, e ele vai deixar lá, à vista dele mesmo, o celular. Se ele comparecer até a sessão eleitoral com o celular. Então ele vai poder votar com o celular na mesa, encerrada a votação, ele pega o celular e pode sair tranquilamente. E com relação ao eleitor que vai votar com biometria? A biometria, ela apenas se iniciou em João Pinheiro e Brasilândia de Minas. Então nós não temos nem 20% de eleitores biometrizados. Vão votar os eleitores que têm biometria e aqueles também que não têm biometria. E tem uma outra questão, Roberto, é que o tribunal nos comunicou, porque os tribunais eles têm a possibilidade de fazer convênios com outros órgãos do Estado, órgãos federais, que tenham biometrias da população. Então o Tribunal de Minas, ele importou para João Pinheiro 7.000 biometrias, 7.300, mais de 7.300 biometrias de eleitores de João Pinheiro. Então são pessoas que não vieram ao cartório fazer a biometria, mas a biometria deles foi importada de outros órgãos. Então quando ele chegar lá na sessão, ele vai ver que ele está biometrizado pela Justiça Eleitoral, mesmo sem ter comparecido ao cartório, por causa do convênio da Justiça Eleitoral com outros órgãos. Vou te dar um exemplo, o Detran de Minas, que coleta a biometria de várias pessoas, é importado da base de dados do Detran, pode ser importado e buscado aqui para o tribunal. Em João Pinheiro tem mais ou menos 7.300 pessoas nessa condição, que estão biometrizadas, que não é diretamente pela Justiça Eleitoral. E em Brasilândia, por volta de 1.700 eleitores também vão chegar até a sua sessão e vão estar biometrizados, saber que estão com biometria, mesmo não tendo comparecido ao cartório eleitoral. Com relação ao voto da pessoa que tem alguma deficiência? Bom, vamos abordar então a deficiência visual, a deficiência auditiva e a deficiência de locomoção. Os deficientes visuais, eles têm, ao chegar até a cabine de votação, a urna está preparada com o fone de ouvido, o mesário vai habilitar
o fone de ouvido para ele vai habilitar o dispositivo, então ele vai ouvir, né, cada tecla que ele digitar, ele vai ouvir o número que ele está digitando, tá? Então vai poder acompanhar o voto passo a passo. Então tem fones de ouvido na sessão eleitoral. O deficiente auditivo, neste ano, nós vamos ter nas urnas eletrônicas a linguagem de Libras. Então ele vai encontrar lá na urna, no exercício do voto, uma imagem de alguém, através dos gestos, mostrando em qual cargo, para qual cargo ele está votando. Todos os cargos vai ter essa pessoa orientando o deficiente auditivo para que ele se conduza de maneira correta ali no exercício do voto. Essa é uma novidade, um avanço, né, na tecnologia, né? É um avanço, né? É uma democratização, né, da participação popular. E acrescentando, Roberto, a pessoa que tem dificuldade de locomoção, ela pode procurar o cartório após as eleições, para a gente, às vezes ela está numa escola, que nem todas as nossas escolas, nós temos dificuldade de acessibilidade, algumas delas, vão trazer o conforto que essa pessoa merece e que o Estado deveria lhe oferecer, né? Mas aí ela pode vir ao cartório, nós podemos, depois das eleições, transferi-la para um local, para uma escola de João Pinheiro ou Brasilândia de Minas, dependendo de onde ele more, que vai dar mais condição, mais facilidade para ele exercer o voto. E o que a gente tem assim, a acrescentar é que, com o decorrer dos tempos, as escolas têm se aprimorado para atender essas pessoas.